Olá! Prepare-se para um mergulho profundo no livro Um Segundo, do Renato Córdoba. É isso aí. Vamos explorar a ideia de que ações simples e consistentes podem levar a resultados extraordinários. É isso mesmo. O Córdoba, um pai, consultor e defensor do crescimento pessoal, acredita que todos nós temos um potencial gigante esperando para ser liberado. E o que me chamou atenção logo de cara foi a história de como ele transformou a própria vida entrando no mercado imobiliário, mesmo sem nenhuma experiência prévia. É um exemplo inspirador, que nos leva ao primeiro ponto crucial do livro, a importância do primeiro passo. Verdade. Córdoba usa analogias, como a primeira palavra, o primeiro passo de uma jornada, para ilustrar como essa ação inicial quebra a inércia e torna o processo menos assustador. É como se a gente desse um start no motor, né? Mas e aí, como manter essa energia, essa disciplina no dia a dia? Principalmente quando a motivação não está lá em cima. Aí entra a questão da consistência, Aham. que Córdoba aborda com base na própria experiência. Ele fala sobre como lutou contra a falta de disciplina, as estratégias que usou para vencê-la e a importância de definir metas diárias. E ele exemplifica isso com a meta de um contato por dia, que o impulsionou no mercado imobiliário. Mas me diga, essa meta é simplesmente fazer um contato qualquer? Ou tem algo mais por trás disso? A ideia vai além de simplesmente fazer um contato por dia. Certo. O que Córdoba destaca é a construção de um hábito, a criação de uma rotina que, mesmo que em pequenas doses, vá moldando a nossa mente e abrindo caminho para o sucesso. É como se com cada contato ele estivesse expandindo sua rede e aprimorando suas habilidades de comunicação. Entendi. E o que dizer daquela tendência que a gente tem de esperar o momento perfeito para começar algo? Tipo, quando tiver mais tempo livre, quando tiver mais preparado. Córdoba chama isso de ilusão do momento perfeito, que na verdade mascara a procrastinação. Ele argumenta que essa espera só aumenta a ansiedade e a insegurança, e que a gente não precisa ter tudo planejado para dar o primeiro passo. Ou seja, o importante é começar e a partir daí as coisas vão se ajustando, né? Mas e como lidar com aquele medo de errar, de não estar totalmente pronto? Córdoba explora a dualidade do nosso subconsciente, a força que nos impulsiona para frente, versus o instinto de conforto que nos mantém na zona de segurança. Ele associa essa dualidade aos sistemas que nos bombardeiam com consumo e distrações, dificultando o nosso crescimento. É como se tivéssemos duas forças internas disputando o controle, né? E aí fala sobre esse conceito intrigante, o complicômetro. O que seria isso? O complicômetro é a nossa tendência a superdimensionar os problemas, a criar obstáculos mentais que nos paralisam. Córdoba nos desafia a desligar esse complicômetro, a simplificar as coisas e focar naquilo que realmente importa. Faz todo sentido. Mas, e como saber o que realmente importa? Como escolher entre tantas opções, entre os medos e os desejos? Córdoba propõe uma mudança de perspectiva em relação aos desafios. Em vez de evitar a dor, ele nos convida a escolher qual dor preferimos enfrentar. A do crescimento, do esforço para alcançar algo novo, ou a do arrependimento por não ter tentado. Ele usa exemplos como escolher o exercício físico em vez de um tratamento médico no futuro, ou encarar a rejeição em vez de ficar preso a um trabalho que não nos satisfaz. É sobre sair da zona de conforto. Entender que o caminho para o crescimento pode ser desafiador, mas que a recompensa faz valer a pena. É sobre ter a coragem de trilhar o próprio caminho, né? Exatamente. E para nos ajudar nessa jornada, ele apresenta uma técnica poderosa, o gatilho de 1 segundo. Interessante. Uma ferramenta mental para ativar estados mentais desejados e superar a procrastinação. Interessante. E como funciona esse gatilho na prática? A ideia é criar um gatilho personalizado, uma palavra, uma imagem, um som que você associa à sua versão futura, aquela que já alcançou seus objetivos. Sim. É como criar um atalho mental para acessar um estado de poder, de confiança e de motivação. Parece bem poderoso. Mas como usar isso no dia a dia? Córdoba nos guia por um exercício de visualização, onde imaginamos nossa versão ideal com riqueza de detalhes, sentindo as emoções, os cheiros, os sons, como se já estivéssemos vivendo aquele momento de sucesso. E a partir dessa visualização, a gente conecta esse estado emocional ao nosso gatilho. Exatamente. E toda vez que ativarmos esse gatilho, seja mentalmente ou por meio de um estímulo externo, a gente acessa esse estado de poder, de confiança, de motivação. Que incrível! É como se a gente tivesse um botão de ligar para a nossa melhor versão. E o mais interessante é que esse gatilho pode ser usado em qualquer situação. É mesmo. Antes de uma apresentação importante, de uma reunião decisiva, de um desafio que nos cause medo, é como ter um superpoder à nossa disposição. E aí, chegamos a um ponto que me chamou bastante atenção no livro. A questão do dinheiro e do tempo. Como Córdoba aborda esse tema?
Ele reconhece o papel fundamental do dinheiro na sociedade moderna, principalmente na conquista da liberdade. Mas ele faz uma distinção importante entre trocar tempo por dinheiro, como em um emprego tradicional, e investir em ativos que geram renda passiva, nos permitindo ter mais controle sobre o nosso tempo. Ou seja, ele nos leva a questionar como estamos usando o nosso tempo e como podemos fazer escolhas mais conscientes para alcançarmos a liberdade financeira, né? Exatamente. Córdoba nos convida a analisar nossos gastos, a buscar alternativas para gerar renda passiva e a ter mais consciência do valor do nosso tempo. Afinal, o tempo é um recurso finito e precioso. E com essa consciência, ele nos apresenta 2 caminhos. O passivo, onde deixamos que outros ditem as regras da nossa vida, e o ativo, onde assumimos o controle do nosso destino. 2 jornadas com seus próprios desafios e recompensas. Yeah. A questão é, qual caminho você está trilhando? E ele te leva para onde você realmente quer ir. Uma decisão que exige autoconhecimento e coragem para trilhar o próprio caminho. E o Córdoba, ele nos encoraja, né? A questionar nossos medos, buscar essa liberdade de construir a vida que a gente deseja. Buscar essa liberdade pode parecer assustador no começo, mas ele argumenta que, no final das contas, o que importa é acertar pelo menos uma vez. Se a gente escolher esse caminho ativo, as possibilidades se abrem. E ele lembra a gente que a jornada não acontece da noite para o dia, né? A consistência ao longo do tempo é o que realmente gera resultados extraordinários. Ele compara esse processo à persistência da gota d'água, que com o tempo esculpe a pedra. Me lembra aquela frase de grão em grão a galinha enche o papo. Mas pensando nessa questão do tempo, será que existe uma idade ideal para começar a construir esse caminho ativo? O Córdoba usa a analogia de aprender a tocar piano. Se você começar hoje, mesmo sem nenhuma noção, já estará um passo à frente de quem nem sequer tenta. A mensagem é clara. Nunca é tarde para começar a construir o caminho que você deseja. Então não importa a idade, o importante é dar o primeiro passo. Mas, e para quem está preso num emprego que não gosta, como encontrar essa motivação para buscar algo novo? Ele reconhece que nem todo mundo tem a possibilidade de largar tudo de uma vez. Para quem está em um emprego que não gosta, ele sugere focar em dar o melhor de si, ser eficiente, cordial com os colegas, tratar os clientes com atenção e profissionalismo. Afinal, a excelência deve ser uma constante, né? Independentemente da situação. Ou seja, mesmo num ambiente que não é o ideal, a gente pode cultivar a excelência e usar essa experiência como aprendizado. Mas como conciliar essa rotina com a busca por algo novo, por esse caminho ativo? Córdoba nos incentiva a usar nosso tempo livre de forma mais consciente. Dedica algumas horas por semana para estudar, pesquisar e planejar nossos próximos passos. Ele também destaca a importância de cultivar o altruísmo, ajudando um familiar, um amigo, um vizinho, praticando a gentileza no dia a dia. É sobre encontrar um equilíbrio, né? Entre as responsabilidades do presente e a construção do futuro. E, ao mesmo tempo, contribuir para um mundo melhor. Mas, e quando as pessoas ao nosso redor não apoiam nossos sonhos? Como lidar com essa falta de apoio? Ele aborda a questão do apoio familiar, que nem sempre é fácil de conseguir. Muitas vezes as pessoas que mais amamos não nos apoiam porque não compreendem nossas escolhas ou porque temem que a gente se machuque. E como lidar com essa situação? A gente deve simplesmente ignorar a opinião deles. Ele sugere que a gente tente explicar nossos objetivos de forma clara e honesta. Mostrar que estamos buscando algo que nos faça feliz. Mas, no final das contas, a decisão de seguir em frente é nossa, né? É sobre ter coragem para trilhar nosso próprio caminho, mesmo sem a aprovação de todos. É um ato de coragem e autoconhecimento. Mas, além da família, nosso círculo social também exerce grande influência em nossas vidas, né? Com certeza. Córdoba nos alerta sobre a importância de escolhermos com cuidado as pessoas com quem convivemos. Isso. As pessoas ao nosso redor podem nos impulsionar para cima ou nos arrastar para baixo. Faz sentido. A gente deve buscar pessoas que nos inspirem, que nos motivem a crescer, que vibrem em mesma frequência, né? Mas como saber do que a gente é realmente capaz, como romper nossos próprios limites? Ele argumenta que só descobrimos nossos limites quando a gente se desafia. Quando saímos da zona de conforto. Ele nos incentiva a buscar conhecimento, a ler, a se manter atualizado, a alimentar a mente com informações relevantes. Não apenas consumir informação, mas também compartilhar o que aprendemos, sem medo da concorrência, né? Afinal, o conhecimento se multiplica quando é compartilhado. Exatamente. E ele conclui essa parte com uma afirmação poderosa. A gente não precisa de anos de terapia para desbloquear nosso potencial. A ação e a consistência são as chaves para o nosso desenvolvimento.
E aí ele apresenta o método do gatilho mental, que a gente já começou a explorar na primeira parte. Me explica melhor como ele funciona na prática. Ele parte do princípio de que nosso estado mental é influenciado por estímulos externos, Certo. como músicas, imagens e palavras. Sim. E a gente pode usar esses estímulos a nosso favor, criando atalhos mentais para acessar estados emocionais positivos que nos impulsionem para ação. É como se a gente pudesse treinar nossa mente para acessar a positividade, a coragem, a motivação, né? E como a gente pode criar esses gatilhos. Ele nos convida a criar nosso próprio gatilho. Uma palavra, uma imagem, um som que nos conecte com a versão futura de nós mesmos. Sim. Aquela que já conquistou seus objetivos. E como a gente pode usar essa técnica na prática? Córdoba nos guia por um exercício de visualização bem detalhado. Imaginamos nossa versão ideal, com riqueza de detalhes, sentindo as emoções, os cheiros, os sons, como se já estivesse vivendo aquele momento de sucesso. E nesse exercício a gente se conecta com a gratidão, com a sensação de ter realizado nossos sonhos, de ter superado os desafios. Exatamente. E ao visualizar essa cena, conectamos esse estado emocional ao nosso gatilho mental. Assim, toda vez que ativarmos esse gatilho, seja mentalmente ou através de um estímulo externo, acessaremos esse estado de poder, de confiança, de motivação. É como se a gente pudesse acionar um estado mental positivo instantaneamente. Mas me diz, essa técnica funciona para qualquer tipo de objetivo. Sim. Córdoba enfatiza que a gente pode usar o gatilho em qualquer situação. Antes de uma apresentação importante, de uma reunião decisiva, de um desafio que nos cause medo. É como ter uma ferramenta poderosa para controlar nosso estado mental. E como qualquer ferramenta, imagino que precisa ser usada com frequência para a gente ter resultado, certo? Exatamente. Ele reforça que a repetição é fundamental. Quanto mais usarmos o gatilho mais forte, ele se tornará até que nossa mente se reprograme para esse novo estado de ser. É como se a gente estivesse treinando nosso cérebro para o sucesso. E ele finaliza o livro com dicas práticas para a gente colocar tudo isso em prática, né? Sim, ele ressalta que o sucesso leva tempo, que cada um tem seu ritmo e que a gente não precisa viver no modo turbo o tempo todo. O importante é ter clareza dos nossos objetivos, definir metas específicas e traçar um plano de ação detalhado. Que dicas ele dá para a gente criar esse plano de ação? Ele sugere que a gente escreva nossos objetivos, seja específico em relação ao que a gente quer alcançar, defina prazos e crie uma rotina que nos ajude a manter o foco e a disciplina. Ele também encoraja a gente a não ter medo de sonhar grande, a buscar excelência em tudo que a gente faz. Afinal, a jornada é tão importante quanto o destino. E ele lembra a gente que a jornada vai ter altos e baixos momentos de entusiasmo e de frustração. Mas o importante é manter o foco no propósito, celebrar as pequenas vitórias e usar os desafios como combustível para o crescimento. Exatamente. Afinal, são os obstáculos que nos fortalecem, que nos preparam para alcançar nossos objetivos. E Córdoba nos convida a questionar. Vale a pena lutar pelo seu sonho? Se a resposta for sim, então comece agora mesmo. Não espere o momento perfeito, a inspiração divina, a aprovação de todos. Dê o primeiro passo e siga em frente com coragem e disciplina, e a certeza de que você é capaz de realizar o que você desejar.